Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, também para quem assiste o Ponto Final, vamos lá. Oi, Vera, boa noite. Começamos a edição de hoje do Viva Voz, diretamente de Brasília, com Samantha Klein, que traz aqui mais informações sobre a condenação dos irmãos Brazão como mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. E foi numa decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho Brazão, condenados, portanto, a 76 anos e 3 meses de prisão, acusados aí, agora condenados por planejar o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Os ministros também condenaram Ronald Paulo Alves Pereira, que era responsável pela vigilância da atividade da vereadora Marielle Franco. Ele foi condenado por duplo homicídio e homicídio tentado a 56 anos de reclusão, além de Robson Calisto, mais conhecido como Peixe, condenado por organização criminosa, e ainda o delegado da Polícia Civil, ele que foi diretor-geral da Polícia Civil no Rio, Rivaldo Barbosa, condenado a 18 anos de reclusão por obstrução da justiça e corrupção passiva. Além disso, os ministros da primeira turma determinaram um pagamento de indenização de forma solidária no valor de 7 milhões de reais para as famílias das vítimas. O relator, ministro Alexandre de Moraes, falou então que os mandantes do crime foram motivados por questões políticas, também por racismo e misoginia. Lembraram que Marielle era preta e pobre. Ainda disse que Marielle vinha sendo uma pedra no caminho deles nos negócios ilícitos de grilagem de terras no Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia, que teve o voto decisivo, também falou em violência política de gênero e machismo estrutural no crime orquestrado contra Marielle. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? O ministro Flávio Dino criticou a fase inicial da investigação, que foi justamente atrapalhada de forma intencional, segundo ele. Investigação absurdamente falha, lenta, negligente, que mostra que havia mãos poderosas movendo fios para impedir a adequada elucidação do crime. Meus colegas Rani Veloso e Igor Cardim acompanharam esses 2 dias em loco. Eles trouxeram também o relato de um julgamento bastante emocionante para as famílias. Inclusive, passaram mal a mãe de Marielle, Marinete, também Antônio da Silva. A pressão dele foi lá em cima, a Rani estava contando. E Luiara Santos, que era filha, né? Portanto, filha de Marielle. Ambos, os 3 passaram mal, foram atendidos, e até durante a coletiva ali foi momento também de muita emoção. Agora, é claro que esses condenados estão na prisão preventiva. A condenação, a execução penal definitiva ainda depende da fase de recursos. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Vera, esse com certeza é um marco, né? É uma resposta contra a impunidade, embora ainda não seja o fim de crimes como esse.
Exato, Débora, era uma resposta que a justiça brasileira estava devendo, né, ao Brasil e às famílias das vítimas por muito tempo, desde 2018. Em 2024 a gente já tinha tido a condenação dos executores do crime, né, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que tiveram penas mais leves porque ambos fizeram colaboração premiada, e eles foram decisivos para desvendar essa parte que diz respeito à organização, ao mando do crime contra Marielle Franco, que está ligado lá na origem ao papel que ela teve como assessora na CPI das milícias. O ministro Flávio Dino destacou, além dessa questão da demora intencional, né, nas investigações, e a condenação do delegado Rivaldo Barbosa tem a ver com isso, também que ele se sentia tranquilo com o voto que ele estava dando, porque as duas delações coincidiram ao indicar ali o papel de cada um, dos irmãos Brazão e dos outros, na cadeia de eventos que levou ao assassinato da Marielle e do Anderson e na tentativa de assassinato da Fernanda Chaves. Então, ele diz que mesmo com essa negligência, mesmo tendo se perdido tempo e deixado de colher elementos importantes para a investigação, essas delações e o fato delas convergirem dava a ele a segurança de estar fazendo justiça, para além de qualquer dúvida razoável, né, que é um conceito importante no direito. Muita gente tinha falado dos argumentos da defesa, né? A defesa tentando desqualificar essas delações pelo fato delas não apontarem provas, não terem sido corroboradas por provas concretas contra os irmãos Brazão. Mas os ministros acabaram por validá-las, por reconhecer que elas estavam corretas e atribuir essa falta de outras provas concretas, materiais de corroboração, justamente pela obstrução de justiça, atribuir a obstrução de justiça. Portanto, os ministros unânimes nesse julgamento, penas muito duras para os mandantes, muito mais duras do que para os demais integrantes da organização criminosa e para os executores, e algo que realmente era importante que houvesse um desfecho, justamente por se tratar de um crime político, por se tratar de um crime que mostra a ousadia da criminalidade, do crime organizado, no ataque a autoridades, no ataque a representantes do Estado brasileiro. Ela, como vereadora, era uma representante do Estado brasileiro, e isso não podia ficar impune, não podia ficar sem resposta, porque isso seria uma senha para mais passos no sentido dessa ousadia do crime. Então, hoje é um dia realmente histórico para o Brasil. Acho que são duas notícias que conversam. Hoje a gente vai falar também daqui a pouco sobre pele antifacção, né? Mas bastante simbólico. A condenação dos mandantes do caso Marielle e a aprovação desse pacote antifacção, que pode não ser perfeito, mas de qualquer forma é um avanço, uma tentativa, né, de combate às organizações criminosas que estão tão inseridas no poder público, no Rio de Janeiro especificamente, mas no Brasil todo. Esse caso Marielle é emblemático. Mas não dá conta do problema, né? Tem vários nomes citados na CPI das milícias que estão aí atuando politicamente, inúmeros casos que não tiveram investigação, que não são concluídos, né? O caso Marielle, felizmente, foi para frente diante da sua imensa repercussão, mas tem dezenas de outros casos que simplesmente não são investigados. Antes de a gente falar de PL antifacção, vamos a Brasília. Temos aqui um outro assunto. Ana Carolina Tomé tem informações para nós sobre a CPI do crime organizado, que está avançando no caso Master. A gente não tem uma CPI do caso Master, mas a CPI do crime organizado aprovou uma série de convocações de depoimentos do Daniel Vorcaro, dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Ana Carolina Tomé conta para nós. Oi, Ana, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para Vera, para Débora. A CPI do crime organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira requerimentos, convocação do dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, e de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Maridit Participações, que pertence ao ministro e seus irmãos, referente ao período de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2026. O colegiado, Carol, decidiu avançar nas apurações que envolvem o Master e autoridades da República. Entre as medidas aprovadas também está o requerimento ao COAF para o envio do relatório de inteligência financeira e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, abrangendo o período de janeiro de 2022 a janeiro de 2026. A iniciativa busca identificar operações financeiras atípicas, estruturas de ocultação patrimonial e possíveis conexões com organizações criminosas. Além dos requerimentos de autoria do relator, a CPI também aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ligados ao governo Bolsonaro. Foram convidados ainda os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Moraes, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. No caso de convites, não há a obrigação de comparecimento à CPI, mas os que foram convocados são obrigados a comparecer. Segundo o relator da CPI, Alessandro Vieira, a aprovação dos requerimentos marca uma fase decisiva da investigação. Ela é histórica, dentre outras coisas, porque a gente consegue aprovar convites e convocações que permitem a investigação de um presidente de banco que praticou uma fraude acima de 50 bilhões de reais, e também abre a possibilidade de esclarecer a eventual envolvimento, participação de figuras ligadas a ministros da Suprema Corte. Ninguém está sendo condenado previamente, mas é preciso investigar, porque numa república de verdade, todo mundo pode ser investigado, todo mundo é igual debaixo da lei. Estava prevista para hoje a oitiva do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias. O ex-parlamentar foi preso em setembro do ano passado após ser acusado de ter ligações com o Comando Vermelho. No entanto, Carol, o STF não deu aval a tempo hábil para o deslocamento dele até Brasília e o depoimento foi adiado. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina. Vera, o Congresso avançando em várias frentes aí nessa investigação do Banco Master, né? Já temos a CPMI do INSS com acesso à documentação, agora a CPI do crime organizado aprovando essas convocações. O Congresso, não temos uma CPI específica, mas o Congresso encontrou um caminho aí para entrar nessa história, né? Carol, o que a gente tem aí, né, como justificativa para o que parece uma sobreposição de papéis é que a CPI do crime organizado está alegando que o seu interesse é diferente do da CPMI do INSS. A CPMI do INSS encontrou como justificativa para entrar no caso Master o fato de ter havido fraude previdenciária, né? Fraude em vários fundos de pensão ligados a entes aí, públicos, estatais. E a CPI do crime organizado está dizendo que precisa apurar o caso com ênfase, com um olhar para a questão da lavagem de dinheiro, né? O fato da instituição de Daniel Vorcaro usar o mercado financeiro para a ocultação de bilhões de reais, para a lavagem de dinheiro, esses outros negócios feitos pelo Master que foram classificados como fraudes aí pelo Banco Central, etc. A CPI do crime organizado está querendo fazer um link da tal corrupção, né, do crime organizado, ocupando o chamado andar de cima, ocupando o mundo aí das fintechs, dos bancos, da Faria Lima. E isso é um outro veio de investigação diferente da CPMI do INSS. Na verdade, o que a gente tem é esse caso com um potencial explosivo de atingir não só essas instituições, mas muitos políticos, e com isso todo mundo tentando escapar às tentativas de bloqueios políticos que existem para se investigar esse caso, né? A ideia de uma CPI específica,
que muitos ficaram martelando, mas que foi de alguma forma contida pelo comando da Câmara e pelo comando do Senado, assustava muito o mundo político. E agora essas outras CPIs que já estão trabalhando, já estão constituídas, estão tentando driblar essa blindagem política que estava sendo feita para apurar o caso Master. E vão conseguir, né? Porque o ministro André Mendonça tinha autorizado que a CPMI do INSS obtivesse esses dados e agora deverá estender esse compartilhamento de provas também a essa outra CPI. Inclusive, Vera, o depoimento de Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, foi remarcado por dia 10 de março, a partir de um acordo com a defesa do empresário. Então, o senador Renan Calheiros remarcou, de acordo com a apuração do valor econômico. Anteriormente, o presidente da CAI tinha a intenção de fazer essa oitiva no dia 3, né? Então, vai ser um pouco mais tarde, no dia 10 de março. Agora, com tantas vertentes de investigação, comissões, isso, no fim das contas, pode ser positivo ou negativo? Eu pergunto por causa da disputa de poder, né, que sempre existe nessas comissões. Isso, vai haver uma clara disputa de protagonismo, de holofotes e tudo mais, e a gente não sabe se no final eles vão conseguir avançar para algo além do que a Polícia Federal já está investigando, né, Débora? No caso aí da CAI, o senador Renan Calheiros procurou trazer esse caso para a comissão por uma questão regional também. Tem uma ligação muito próxima do Daniel Vorcaro com o deputado Arthur Lira, que é o seu principal inimigo político, com o senador Ciro Nogueira, com o deputado Arthur Lira, com esse grupo que é adversário do grupo do senador Renan Calheiros. Daí a entrada da CAI. Então, cada um está querendo explorar politicamente esse caso de acordo com as suas conveniências. Isso vai sim ter uma disputa por holofotes e a gente sabe se não vai ter um atropelo. A gente não sabe se não vai ter um atropelo que prejudique as investigações em si. Acho que você tem razão ao apontar isso, mas é aquela coisa, no eleitoral, cada um querendo trazer, puxar o caso para suas conveniências. O que eu ouvi no governo, por exemplo, é que ninguém ali tem nada a temer em relação a esse caso, que o governo tem interesse que a PF vá a fundo nas investigações. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, estava na comitiva do presidente Lula, inclusive, para agora para a Coreia. Pode ser que esse assunto tenha sido abordado de alguma maneira, embora o discurso no governo sempre seja, não, a PF é autônoma para fazer as suas investigações, a gente não sabe o que é conversado nesses bastidores. Então, aqui se respira em todos os lugares de Brasília caso Master e tensão pelo caso Master, embora ninguém consiga cravar exatamente onde esse caso vai dar. Tem mais um tema aqui, o tema do PL antifacção, tema importantíssimo do dia. Larissa Lopes traz mais detalhes. Oi, Larissa, boa noite novamente. Oi, Débora, boa noite para você e para todos. É isso, Débora, mesmo após o acordo para a votação, esse acordo que foi costurado até ontem, 10 da noite, deputados da base, especialmente do PT, defendem vetos a trechos que consideram polêmicos nesse PL antifacção. A bancada do PT na Câmara soltou uma nota hoje criticando principalmente o que chamou de blindagem das bets, tendo em vista que foi apresentado o destaque para retirar esse trecho no projeto. Isso já era um acordo desde antes, inclusive ao chegar à Câmara, o próprio presidente, Hugo Mota, ele falou sobre esse acordo e a crítica da base, especialmente, é justamente porque a taxação das bets financiaria o combate às facções. E outro ponto que já vinha sendo alvo de conflito também era a retirada de fundos da Polícia Federal, inclusive o deputado Odair Cunha, ex-líder do PT na Câmara, cita os pontos que para ele devem ser vetados. O tema da prisão preventiva, da forma como ficou muito lato sensu, muito amplo. Segundo esse tema, também de direito de votar, eu acredito que é um direito constitucional, portanto é um texto inconstitucional, independente do mérito, se é a favor ou contra, acredito que é inconstitucional, como outros pontos também, que é essa coisa de querer enfraquecer a Polícia Federal.
Olha, esse ponto ele é defendido por alguns, Débora, mas tem outra ala que defende que esse era o único acordo possível, já que o Centrão colocou o destaque para derrubar a taxação das bets em troca de acolher alguns pontos do relatório do senador Alessandro Vieira. E a informação é que circulava ali pelos bastidores é que, caso derrubassem o destaque ou exigissem a votação nominal, eles votariam com o texto integral do deputado Guilherme Derrite, aquele texto que foi aprovado anteriormente na Câmara, mas foi desidratado no Senado e, até por isso, voltou para apreciação dos deputados. Também é falado entre os parlamentares que há quem defendia que se fizesse o debate sobre o quanto o relatório de Derrite era ruim e que o acordo também era um fracasso, porque eles queriam, na avaliação de algumas pessoas da base, segundo eles, é que então os bolsonaristas, especialmente, queriam a esquerda junto na foto salvando bets. Ontem também até o ex-líder do PT, Lindbergh Farias, que saiu recentemente, ele fez uma fala na tribuna criticando esse ponto e falou que votaria contra a proposta. Então o voto dele, segundo ele, foi não para a aprovação desse projeto, mas lembro que depois de muita discussão ao longo do dia, a votação durou 30 segundos, Débora, e ali mais de 11 da noite, e foi uma votação então simbólica e não nominal, e a maioria das bancadas liberou os parlamentares para essa votação. Também tem manifestação da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva. Ele criticou, então, essa retirada de recursos da PF, porque ele disse que a PF, além de não ter sido ouvida na Câmara, a categoria achava que teria mais recursos, só que o que aconteceu foi o contrário. A expectativa nossa era de criação de mais fontes de recurso, né? Porque não temos tantas assim. Nós sentimos falta de um diálogo mais aprofundado com ele. Acho que a Polícia Federal em si também não teve essa oportunidade, como tivemos no Senado Federal. No Senado Federal nós tivemos bastante abertura do relator para levar toda a nossa visão sobre o projeto, né? Na Câmara, infelizmente, isso não ocorreu. Da maneira como está em relação ao talvez o principal órgão de combate à criminalidade, não houve avanço. E só para finalizar aqui, digo que ao contrário dessa entidade ali que representa os delegados da PF, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública já manifestou total apoio à aprovação dessa proposta. Disse em nota que essa versão submetida à apreciação parlamentar é resultado de um processo institucional qualificado, técnico e republicano construído a partir do diálogo entre todos os envolvidos. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Vera, não foi o acordo perfeito, mas o possível, né? Possível, isso que a Larissa falou era muito provável que se o governo batesse pé muito em restaurar a versão original ou pelo menos preservar na íntegra aquilo que saiu do Senado, o risco que ele corria era uma derrota total com a restauração do texto original do deputado Guilherme Derrite, que tinha mais problemas, era, né, pelo menos na visão do Palácio, tinha mais problemas do que essa versão intermediária que acabou prevalecendo. Isso é a síntese do que acontece quando o governo não tem maioria parlamentar. Ele não consegue fazer acordos que deem a ele a prerrogativa e o protagonismo de definir a agenda e de definir o conteúdo das propostas aprovadas. Mas agora isso é importante para o Lula, é importante para ele dizer que teve uma iniciativa legislativa para endurecer o combate ao crime organizado. O que está se lamentando mais, né, na maneira como ficou? A questão de não ter a taxação das bets, e isso é impressionante o lobby que elas têm no Congresso, toda vez que se tenta taxar elas escapam, e a questão realmente da diluição dos recursos para a Polícia Federal como consequências ruins, negativas para o que o governo esperava. Daqui a pouquinho, Viva a Voz de volta com mais temas importantes.
Viva Voz de volta. Karen Lemos, em São Paulo, tem informações ao vivo sobre as costuras que vêm sendo feitas por Flávio Bolsonaro. Oi, Karen, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, também para Vera e ouvintes. Olha, o pré-candidato à presidência pelo PL confirmou aí alguns nomes para a disputa tanto para o governo quanto para o Senado em alguns estados do país. Um de seus irmãos, o ex-vereador Carlos Bolsonaro e a deputada federal Caroline Detoni, os dois do PL, vão concorrer para vagas no Senado pelo partido em Santa Catarina nessas eleições desse ano. As duas indicações foram alvos de disputas internas nos últimos meses. Chegou a provocar um racha aí na direita catarinense, que começou com o anúncio da pré-candidatura de Carlos Bolsonaro. Lembrando que Carlos fez carreira política no Rio de Janeiro. Ainda em Santa Catarina, a Flávia também anunciou apoio para a reeleição do governador Jorginho Melo, também do PL. E mais cedo, temos aí o deputado federal Guilherme Derrite, do PP, confirmando que vai ser candidato a senador por São Paulo, e ele disse que conta com o apoio de Flávio Bolsonaro. Além disso, Débora, Carol, Vera e ouvintes, o jornal Folha de São Paulo obteve um documento com anotações de Flávio depois de uma reunião de cúpula do PL. Em uma delas, Flávio parece cogitar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, para ser vice de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na reeleição do governo paulista. O atual vice de Tarcísio, Felício Ramute, a gente lembra aqui, né, do PSD, ele é alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, algo que ele nega. As anotações de Flávio também indicam dúvidas em Minas Gerais. Ao lado do nome do vice-governador, Matheus Simões, do PSD, Flávio escreveu "me puxa para baixo", indicando aí a desconfiança nele como um candidato no estado. Flávio ainda confirmou o senador Wellington Fagundes como pré-candidato do partido ao governo no Mato Grosso. E para a vaga de Senado no estado, o escolhido foi o deputado federal José Medeiros. Débora. Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. Tudo isso reforça o que você trouxe ontem, né, Vera, aqui no Viva Voz. Flávio Bolsonaro à frente das articulações. Quais são as consequências desse voo de Flávio, digamos assim? Olha, mostra que ele está com o mapa do Brasil realmente na mão, né? E eles estão escrutinando estado por estado, portanto, bem na frente das articulações do presidente Lula, que inclusive deu uma pausa nessas tratativas com essa viagem internacional. Isso complementa muito as apurações que eu estou colhendo aqui em Brasília, até fiz um post no meu blog que está na manchete agora do Globo, estava pelo menos até alguns minutos atrás, mostrando a preocupação do Palácio com esse crescimento do Flávio Bolsonaro e o fato de que ele está realmente muito a par e muito à frente das tratativas do seu partido. Então, a gente vai começar a ver, a partir da volta do Lula, uma artilharia maior do PT e do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro. Aquela ideia de que dava para deixar para bater nele lá para junho, julho, porque aí viria muita coisa, viria o caso das rachadinhas, viria a coisa da loja de chocolates, e isso seria suficiente para que o Lula vencesse a eleição. Esse diagnóstico está caindo por terra. A gente ouvia muito isso antes de dirigentes do PT e de ministros, e agora o cenário mudou. O tom passou a ser de maior preocupação e de um reconhecimento de que talvez eles tenham subestimado a capacidade de articulação do Jair Bolsonaro, mesmo preso, e de aglutinação da direita. Nessas anotações a que a Folha de São Paulo teve acesso, consta lá uma série de indicações de que estão avançadas conversas com o PP, com a União Brasil, às vezes até com o PSD, partidos do Centrão, que ainda tem posições no governo Lula. Então, na volta do Lula, ele vai precisar também arregaçar as mangas e definir as coisas que estão em aberto na sua própria coalizão, porque a direita está avançando. Hoje saiu uma pesquisa daquele Instituto Atlas, que é uma pesquisa que tem uma metodologia própria, tudo online, tudo eletrônico e tal, então não pode ser comparada com outras que a gente destaca mais aqui no Viva Voz, mas que mostram um empate rigoroso no segundo turno. Então, motivo sim de preocupação no Planalto e no PT.
E a gente vê também, né, Vera, o quanto o próprio Flávio e a família Bolsonaro pretendem controlar essas indicações nos estados, né? Tinha aquela queda de braço ali com o Valdemar Costa Neto sobre as indicações, ele dizendo que a prioridade do Bolsonaro eram as indicações para o Senado, mas você vê que o Flávio está mapeando tudo, né? Mapeando governos também. E nessas anotações tem Valdemar isso, Valdemar aquilo. Então, essa reunião da segunda-feira foi para tentar justamente acertar os ponteiros e decidir em quais estados vai prevalecer a opinião do presidente cacique do partido e em quais vai prevalecer o interesse do candidato, né? Essa coisa do me puxa para baixo mostra quanto ele está atento em Minas e sabe que Minas é fundamental para quem quiser ter chance de ganhar a eleição. A gente faz agora, traz mais um espaço para que você tenha informações sobre a sua região, sobre a sua cidade. Em 5 minutos a gente volta com mais Viva Voz, especificamente com o Bruno Caraza, para falar sobre as emendas parlamentares e como essa ferramenta tem sido utilizada para a corrupção. Viva Voz de volta e já está com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista, comentarista das quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite para vocês que estão acompanhando a gente. Oi, Bruno. Boa noite, Bruno. Oi. Bruno, a gente teve hoje mais uma operação referente a emendas parlamentares, mostrando aí desvios na aplicação de recursos dessas emendas. Isso tem se tornado cada vez mais constante e coincide também com o aumento da proporção, né, do tamanho das emendas no orçamento da União. Isso veio para ficar, os mecanismos até aqui definidos pelo Supremo Tribunal Federal para dar transparência e rastreabilidade a essas emendas são insuficientes. O que a gente pode dizer sobre essa nova modalidade de corrupção? Pois é, Vera, a gente que está aí já acompanhando há muito tempo, a gente sabe como que essa questão da execução do orçamento, ela é propensa, né, esse tipo de desvio, né? Quem não se lembra dos anões do orçamento lá da década de 90, né? Os desvios geraram muitos aprimoramentos depois para o combate à corrupção, mas essa questão do controle, ela foi muito fragilizada recentemente, depois que nas gestões aí do Henrique Eduardo Alves e do Eduardo Cunha, na frente da Câmara, que se criou essa modalidade aí das emendas obrigatórias, né, que fazem com que o governo federal execute de modo obrigatório parte do orçamento de acordo com o que o deputado ou o senador determina. Então, isso foi uma mudança muito significativa, tem repercussões na própria governabilidade. Todos os presidentes da República desde então, né, desde a Dilma, tiveram dificuldades muito em função das emendas, mas esse é um processo que também tem um risco muito maior de casos de desvio e de corrupção, porque a aplicação do dinheiro acaba sendo pulverizada aí, segundo a indicação dos parlamentares. O controle pelos órgãos como a CGU, como o TCU, fica muito mais difícil. A fiscalização por meio da imprensa, né, que é necessária, né, é fundamental, e também da sociedade civil ficam fragilizados. E é isso, um volume cada vez maior de recursos. Nós estamos falando de 47 bilhões de bola de reais em emendas parlamentares só no ano passado. E com a modalidade das emendas PIX, né, que já é uma herança do Arthur Lira na Câmara, né, ficou ainda mais difícil porque boa parte desse dinheiro vai direto para a aplicação sem nenhum plano de trabalho, sem nenhuma indicação de quem que está recebendo, né, o parlamentar. E aí isso gera processos de compra de equipamentos, de contratação de serviços que não tem praticamente controle nenhum dos órgãos governamentais e nem da sociedade. Então, aumentou muito o risco de desvio e é por isso que a gente tem visto cada vez mais essas operações sendo realizadas pela Polícia Federal.
É por isso que o ministro Flávio Dino, que é o responsável, né, o relator dessa ação, tem tentado colocar travas, mas mesmo assim os mecanismos de transparência e de controle não têm sido suficiente para se conter desvios de recursos, né, até porque o volume é muito grande de recursos e é um recurso muito pulverizado que é difícil ter a rastreabilidade deles. E, Bruno, além dos casos de desvio, corrupção, as emendas parlamentares também são bastante criticadas pela qualidade do gasto, não? É isso, Débora. O que acontecia antigamente, né? O governo preparava um orçamento, o Congresso tinha a prerrogativa de alterar esse orçamento, por isso que fala de emenda, né? Que é aquele ajuste no orçamento. Depois se devolvia esse orçamento para ser executado pelo governo federal. E o governo federal seguia um planejamento governamental. O governo tem os ministérios nas respectivas áreas que definem as prioridades, né? Os planos de governo de acordo com os vários programas que o governo tem. Com o crescimento das emendas impositivas, que são obrigatórias, a lógica do gasto deixa de ser a lógica do planejamento governamental e passa a ser a lógica da aplicação do recurso de acordo com o interesse do parlamentar. Então, o parlamentar muitas vezes está designando um gasto para um certo setor, em uma certa área, uma certa região, que não corresponde àquele planejamento que o governo executou. Além disso, tem um problema que as emendas acabam tirando recursos que hoje são recursos que até então vinham sendo utilizados pelo governo como investimentos públicos. Então, só para ter uma ordem de grandeza, ano passado o governo investiu 84 bilhões de reais em investimentos, teoricamente em estradas, em pontes, em ferrovias, nessas grandes obras públicas. O volume de emendas é de 47 bilhões e esse dinheiro das emendas muitas vezes vai para pequenas obras no reduto eleitoral do parlamentar. Então, não está indo para uma grande obra de infraestrutura necessária para o país. Muitas vezes ela está indo para construir uma praça numa localidade, uma reforma de algum prédio público. Então, com isso, a qualidade do gasto público ficou muito prejudicada com o crescimento dessas emendas impositivas de praticamente 10 anos para cá. E, Bruno, outra crítica tem a ver também com a lógica da aplicação desses recursos, né, que acaba sendo eleitoral. Total, Carol. Quando o parlamentar ele designa para onde vai o dinheiro, a lógica é totalmente voltada para a chance que ele tem de se reeleger e se manter no poder e continuar aí manejando esse volume muito grande de recursos. E aí a gente começa a ter umas distorções no território brasileiro, porque como no nosso sistema político, o voto ele é no Estado, tem muitas regiões, muitas cidades no Brasil que elegeram 2 ou 3 deputados ou elegeram mais um senador. Então, tem regiões no Brasil que estão recebendo recursos de vários parlamentares, porque é a base eleitoral desses parlamentares, e tem outras regiões que estão desamparadas porque elas não têm ali um deputado que foi eleito fortemente ou identificado fortemente com aquela região, e essas regiões acabam se tornando aí verdadeiros desertos orçamentários por causa dessa lógica das emendas. Então, com isso, a qualidade do serviço público prestado aí pelo Estado fica muito fragilizado por essa lógica das emendas impositivas do Congresso. É isso, Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Até, Bruno. Tchau. E está aqui comigo no estúdio em Brasília o repórter Igor Cardim, que hoje acompanhou um outro assunto importante, que é o dos penduricalhos.
o Supremo começou a discutir as decisões do ministro Flávio Dino a respeito. Boa noite, Igor. Boa noite, Vera. Prazer estar aqui com você pessoalmente. Boa noite também para a Débora, para a Carol e para os ouvintes. Pois é, o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento das decisões dos ministros Flávio Dino e também Gilmar Mendes, que suspenderam o pagamento dos penduricalhos acima do teto do funcionalismo. Na abertura da sessão, o presidente, o ministro Edson Fachin, classificou o tema como tormentoso e defendeu uma resposta rápida do judiciário. Nesse primeiro dia foram ouvidas apenas as sustentações orais e aí os votos mesmo ficaram para a sessão de amanhã, esta quinta-feira. O ministro Flávio Dino disse que o debate busca valorizar o serviço público com respeito à Constituição e disse que o teto de R$46 mil é efetivamente cumprido apenas pelo Supremo Tribunal Federal e outros 6 órgãos. Segundo ele, existem hoje milhares de interpretações distintas sobre o limite do teto de pagamento do funcionalismo. Gilmar Mendes também reconheceu a autonomia administrativa do Judiciário e do Ministério Público, mas ressaltou que ele não significa liberdade para ultrapassar o teto constitucional. Lembrando, né, Vera, que ontem o STF e as lideranças do Congresso criaram aquele grupo de trabalho com prazo de 60 dias para propor uma regra de transição sobre essas verbas. E eles continuam a discussão na semana que vem? Ficou para quando? Ou ficou amanhã? Para a sessão de amanhã. Os votos dos ministros. Perfeito. É isso, meninas. Vamos ver que solução que eles vão dar para esse imbróglio, porque os tribunais de justiça do Brasil todo estão ali num lobby pesado para que não vigorem, né? Para que não entre em vigor as decisões dos ministros que suspenderam tudo até segunda ordem. Amanhã tem mais Viva Voz, Vera. Obrigada, beijo e até lá. Só olhando aqui no cronômetro, Wender Starles, são 6 horas, 59 minutos e 48 segundos. Você estava tendo ataque cardíaco, mas nós cravamos o tempo, tá bom? Aqui é assim, trabalhamos só com hora certa, com hora cheia. E olha que tem notícia para todo lado e demos conta de tudo. Até amanhã, meninas. Beijo, Vera.